Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Clume. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai da eternidade e do doce Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de terça-feira, aqui na página do Facebook da Igreja Batista Éden, para darmos continuidade à palavra ministrada semana passada. Semana passada falamos sobre o sábado, né? Que Jesus é o Senhor do sábado. E nós falamos na live de semana passada o que o sábado significa e representa para o judeu e para a igreja dos nossos dias. O sábado era o dia do descanso. E quando Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado, Ele estava dizendo assim, ó, eu sou o Senhor do descanso da noiva, da igreja de Cristo. O sábado representa, se você for assistir a live de semana passada, você vai entender que o sábado representa aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Ele morreu pelos pecadores, aceitou os pecadores como eles são. E quando os pecadores aceitam a Cristo, renunciam à sua vida de pecado, Jesus começa um processo de regeneração, transformação na vida dos pecadores. Amém? Porque a mesma graça que perdoa pecados, ela também tem o poder de transformar o pecador. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então entendemos na live passada, no culto passado, que o único lugar que nós vamos ser transformados é no sábado, é no descanso, é no lugar de intimidade com Jesus. Na presença de Deus seremos refeitos ou regenerados, trazidos de volta ao estado original, curados, restaurados, para exalar o bom perfume de Cristo. Quem entendeu, diga glória a Deus. E hoje, dando continuidade a esse entendimento, e o título da mensagem de hoje é Diante de Deus, nós somos justificados por Cristo, por Jesus. O que isso significa? Que nós somos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, não pelos nossos pecados, não pelas nossas debilidades, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não é o nosso pecado que dita o amor de Deus por nós, não é os nossos méritos que dita o amor de Deus por nós, mas aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós e nos aceitou no descanso, no lugar de intimidade com Deus, como nós estamos, para nos transformar. Então por isso que diante de Deus, somos aceitos diante de Deus, por aquilo que Jesus é, e por aquilo que Jesus fez por nós. Isso está muito claro aqui em Lucas, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que ministramos semana passada. Mas olha só, o título da mensagem de hoje tem um complemento. Não precisa, filho. Diante dos homens, somos justificados pelas nossas obras. Diante dos homens, somos justificados pelos nossos frutos. Porque o mesmo Jesus que morreu pelos nossos pecados e nos aceitou como nós somos, esse mesmo Jesus disse que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Não pode a árvore má produzir bons frutos. E não pode a árvore boa produzir maus frutos. Então, diante dos homens, somos conhecidos pelas nossas obras. Jesus deixou isso muito claro. Ele disse assim, olha, aquilo que o homem faz no secreto lugar, fiquem tranquilos,
que será dito em cima dos telhados para que todo mundo veja. O que isso significa, pastor? Aquilo que eu decido viver na intimidade do meu interior, do meu relacionamento, ou com Deus, usufruindo daquilo que Jesus fez, ou com o diabo. Qual é a diferença do relacionamento com Deus e do relacionamento com o diabo? O relacionamento com Deus, ele é pautado na sua escolha. Você precisa decidir usufruir da justiça que Jesus liberou na cruz do Calvário, na sua direção. Você precisa decidir usufruir do sacrifício de Cristo, pela fé, pela confiança naquilo que Cristo fez. Mas o relacionamento com o diabo não precisa da sua escolha e da sua decisão. Simplesmente, se você não decidir por Cristo, o diabo te alcança para matar, roubar e destruir. Então tudo aquilo que você decide viver na intimidade, você vai manifestar à luz do dia. Então, esse lugar nas Escrituras, Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, deixa isso muito claro para mim. Do versículo 1 ao versículo 5, revela aquilo que Cristo fez por nós, nos aceitou como nós somos para nos transformar. E no versículo 6, que nós vamos ler agora, ao versículo 11, mostra exatamente, Lucas 6, 6 ao 11, mostra exatamente aquilo que eu escolho ou não viver a respeito do descanso, a respeito daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Aqui temos vários personagens: Jesus, os fariseus, os mestres da lei, um homem da mão ressequida. E aqui entendemos claramente, aqui tem a árvore boa, a árvore má e a árvore rejeitada. Aqui pode dizer glória a Deus. E fica muito claro aqui a diferença entre o homem que decide usufruir da intimidade e da justiça de Jesus na cruz do Calvário, a nossa direção, usufruir daquilo que Cristo fez, e os homens que não querem usufruir disso. Fica claro características, tanto que o versículo 5 termina, Jesus dizendo, olha o versículo 5 do capítulo 6, então Jesus lhes disse, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Entenda uma coisa, para você ter clareza e profundidade dessa mensagem, você precisa assistir a mensagem semana passada, fiz só um resumo aqui, amém? Então assim, vamos dar continuidade a essa mensagem. Qual é o resumo que eu fiz até aqui? Que o sábado significa, Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado, significa ele dizendo assim, olha, através do meu sacrifício, o véu foi rasgado, e aquilo que separava o homem de Deus, não separa mais. Agora, aqueles que quiserem usufruir da presença de Deus, precisam crer no meu sacrifício, precisam entender que eu morri pelos seus pecados, entrar no Santo dos Santos, para também morrerem, aleluias, porque a presença de Deus continua matando, morrer para o pecado, morrer para os seus planos naturais e viver para a santidade, plenitude e plano perfeito de Deus para nós. Então por isso que o versículo 6 começa assim, olha só o que está escrito no versículo 6 de Lucas 6,6. Em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão estava atrofiada. Então a Bíblia aqui é muito clara. Em outro sábado, em outro dia de descanso, Jesus deixa isso muito claro. A Bíblia diz que ele entrou na sinagoga. E o que Jesus faz na sinagoga? Ele ensina. O que Jesus representa na mensagem de hoje? A expressão exata da vontade de Deus. Jesus representa aqui nessa mensagem de hoje, nesse texto que nós vamos ler até o versículo 11, um homem, porque Jesus é Deus, mas também é 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Jesus aqui está representando um homem que de fato tem intimidade com Deus. Quando Jesus ele está dizendo aqui, ele entra na sinagoga para ensinar, uma das características principais de um homem que tem intimidade com Deus é ensinar, é falar, é expressar a vontade de Deus. E quando Jesus entra na sinagoga em outro sábado, é muito importante entender isso. Existe uma mensagem
profética para nós a respeito dessa ação de Jesus, de entrar na sinagoga em outro sábado. O escritor, o médico Lucas, ele termina o versículo 5, Jesus afirmando: eu sou o Senhor do sábado. E agora ele começa o versículo 6 dizendo assim: Jesus, de novo, em outro sábado, no outro dia de descanso, ele entra na sinagoga para ensinar. E lá na sinagoga existia um grupo de pessoas, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que pensavam que eram da parte de Deus, mas não eram. E existia também um homem ali da mão atrofiada, que o texto acabou de dizer, da mão ressequida. Pastor, o que representava ser um homem da mão ressequida nos dias de Jesus? O que representava ter uma mão defeituosa nos dias de Jesus? Representava ser um homem amaldiçoado por Deus. Ou ele ou a sua família estava condenada a um pecado que tinha desagradado a Deus, e por esse motivo esse homem era um homem da mão atrofiada. Provavelmente a sua família o rejeitava, porque ter um deficiente na sua família, naqueles dias, era sinal de maldição. Era sinal que Deus estava reprovando aquela família. Aquele homem da mão atrofiada, ele não tinha o direito de trabalhar, porque o trabalho está ligado à sua mão, à sua força de trabalho. Aquele homem era rejeitado, escanteado. Ele estava, você vai ver no decorrer do texto que Jesus chama ele para o centro, porque ele estava à margem da sociedade, à margem da sua família. Os olhos dos homens, dos importantes daqueles dias, rejeitavam aquele homem, a sua família rejeitava aquele homem não era nada. Mas Jesus, um homem cheio de Deus, cheio da intimidade, que usufruía do descanso, ele entra na sinagoga para ensinar. E Jesus, nós vamos perceber aqui no texto que nós vamos ler, ele percebe aquele homem. E essa é uma das diferenças que nós vamos avaliar entre aqueles que estão na intimidade com Deus e daqueles que estão na intimidade com Satanás e estão produzindo obras mortas. Quem pode dizer aleluias? Olha o versículo 7. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem do que acusar. Gente, olha só esse versículo que acabamos de ler. Na sinagoga, que Jesus, um homem cheio de Deus, entrou para ensinar e percebeu um homem rejeitado, sem esperança, da mão atrofiada. Na mesma sinagoga, fala comigo assim, na mesma sinagoga, tinha fariseus. O que é o fariseu, pastor? O fariseu é o cabra safado, sem vergonha. É o cabra que diz que tem Deus, mas não tem. E olha, eu vou repetir de novo. O fariseu é o cara que diz que tem intimidade com Deus, mas não tem. Diz que usufrui do sábado, diz que usufrui da presença de Deus, mas não usufrui. E qual é a primeira característica do cabra safado, do fariseu? Fala, qual, pastor? Ele está na igreja, ele está na sinagoga, não para ajudar os de mãos atrofiadas, não para ajudar os necessitados, não para cuidar dos que realmente precisam, mas ele está dentro da igreja para julgar, para condenar, para acusar, para falar mal daqueles que estão em Deus e fazendo a vontade de Deus. Olha o que esses fariseus estavam ali fazendo, gente. Eles estavam na igreja esperando ver Jesus curar no sábado, para poder ter alguma coisa do que acusá-lo. A Bíblia é muito clara a respeito de conhecermos o nosso coração e o fruto do nosso coração. A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se a minha boca está cheia de desgraça a respeito das pessoas, do que está cheio meu coração? De desgraça, de inferno, de diabo, de destruição, de morte. Agora, se a minha boca está cheia de graça, o meu coração está cheio do quê? Do descanso
descanso de Jesus liberado na cruz do Calvário sobre nós, da presença graciosa de Deus. Estamos cheios da presença de Deus e sabemos que ela nos aceitou como nós somos, então exalamos essa graça. Você consegue entender? Jesus entra na sinagoga, um homem cheio de Deus, para ensinar e para curar e fazer o bem e perceber aqueles que precisam. Aqueles que não têm Deus e pensam que têm, eles entram na sinagoga para condenar, acusar e julgar as pessoas, falar mal das pessoas, destilar a desgraça que está dentro deles. Gente, falar mal dos outros é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia compara isso a assassinato. E eu vou mais longe. Falar mal de alguém, acusar alguém, julgar alguém. Escute isso. Fora de um ambiente de cura. O que é o ambiente de cura? Se você é autoridade sobre a vida daquela pessoa espiritual, e Deus te instituiu autoridade ali, você tem autoridade em amor, com muito amor, num lugar secreto, fechado, falar as debilidades daquela pessoa, se Deus assim te dar a direção. Mas fora desse lugar, em uma roda de escarnecedores, longe desse lugar de cura, julgar as pessoas é fazer exatamente o que o seu pai desejou fazer. Pastor, quem é meu pai? O diabo. Você que fala mal das pessoas, que tem a desgraça na sua boca, você é filho do capeta, moço. Olha só o motivo pela qual o diabo caiu do céu. O diabo foi arrancado do céu, porque ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. E a Bíblia diz em Tiago, irmão de Jesus, ele disse assim, que só existe um juiz e um legislador, só um que é apto a julgar os homens, Jesus Cristo de Nazaré. E ele está voltando para cumprir esse julgamento. Então quando eu e você queremos julgar alguém, quando eu e você queremos falar mal de alguém, quando eu e você queremos destilar esse veneno mortífero da desgraça que está no nosso coração, estamos sendo exatamente igual ao nosso Pai. Estamos expressando exatamente quem somos, filho das trevas, filho do diabo, que rejeitamos aquilo que Cristo fez por nós. Todas as vezes que abrimos a nossa boca para destilar o mal, para falar mal de alguém, igreja, estamos cancelando aquilo que Cristo fez por ela. O que Cristo fez por ela? Ele abriu um lugar de descanso, Ele abriu um lugar de intimidade, Ele abriu um lugar dizendo assim, eu te aceito, pecador, como você é. Você precisa renunciar, reconhecer que é um pecador e renunciar a essa vida e entrar na minha presença, que eu, o Deus vivo, vou te transformar a minha imagem e semelhança. Você consegue entender a diferença? Está ficando claro para você a diferença? Escute isso, diante de Deus somos justificados pela obra de Cristo na cruz por nós, mas diante dos homens somos conhecidos pelos nossos frutos, não por aquilo que falamos. Podemos falar que somos da parte de Deus. Esses fariseus falavam que eram da parte de Deus, eles falavam isso, mas os seus frutos, a sua obra, mostrava exatamente quem eles eram. Porque o diabo, igreja, ele não oferece paternidade sem mentira. Pastor, o que é isso? O diabo só oferece paternidade com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele não se apresenta assim, eu quero ser seu pai, lindão, vem que eu vou ser seu pai, não. Ele coloca dentro de nós, ele oferece coisas mentirosas, ele gera algo mentiroso em nós, e nós abraçamos as mentiras do diabo e acreditamos que elas são verdades. Olha só, vou deixar isso mais claro. Aqueles fariseus acreditavam profundamente que eram da parte de Deus, porque eles conheciam a Bíblia de cor. Eles eram estudiosos da palavra de Deus. A palavra de quem? De Deus. Mas eles não viviam a palavra de Deus. Eles conheciam a Bíblia por ego, por disputas políticas, por qualquer outra intenção, menos a vida eterna com o Pai, menos a salvação daqueles que tinham mãos atrofiadas, rejeitados. E eles abraçaram essa mentira. E agora o coração daqueles homens estava ali na igreja. Eles estavam onde? Na igreja, na sinagoga. Mas não para gerar vida, mas para gerar morte. E isso vai ficar claro aqui no restante do texto. Olha só o versículo 8. Ele, porém, lhes conhecendo os pensamentos,
E disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, fique em pé aqui no meio. E levantando ele, ficou em pé. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: o que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Olhando, versículo 10, olhando para todos eles em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ela assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Olha só, o homem Jesus, o Filho de Deus, o Deus Jesus, o que tinha intimidade com Deus, o que usufruía do descanso, do lugar secreto, ele conhecendo o pensamento daqueles fariseus, ele sabia que aqueles homens eram mentirosos e queriam matá-lo, só queriam uma forma de julgá-lo e falar mal dele. Jesus condena esses homens? Jesus julga esses homens, igreja? Não, Jesus começa a pregar a esses homens. Você precisa entender isso. Quando Jesus fala para aquele homem assim, ele conhecia os pensamentos daquele homem. Aí ele olha para aquele homem rejeitado, da mão atrofiada. Você vai ver a mensagem. Jesus estava pregando para aqueles, vocês vão entender isso. E isso vai ficar claro para você. Jesus olha para aquele homem da mão atrofiada, para aquele homem rejeitado, para aquele homem que a religião rejeitava. E ele fala assim: olha, você que está aí rejeitado, você que está aí que os homens te acusam e que ninguém mais acredita em você, eu que tenho intimidade com Deus tenho uma resposta para você. Sai desse lugar e vem para o meio, porque é esse lugar que eu tenho para você, um lugar de destaque, porque Deus, o Pai de Jesus, deixou claro para Jesus que ele ia pegar as coisas que não são para confundir aqueles que pensam que são. Jesus estava usando aquele homem da mão atrofiada, não só para curá-lo, como Jesus curou, mas para pregar para aqueles homens que queriam matá-lo. Jesus estava dizendo assim: a verdadeira religião é cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Um homem que tem intimidade com Deus, ele não está na sinagoga para matar ninguém, mas ele está na igreja, na sinagoga, para liberar a vida de Deus sobre aqueles que não são. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí Jesus, querendo pregar para aqueles homens, chama aquele homem para o meio e fala assim: filho, estende a sua mão. E a mão daquele homem é curada. Mas antes de Jesus curar aquele homem, ele libera uma pregação violenta para aqueles fariseus. Ele olha para eles e fala assim: o que é permitido fazer no sábado? É permitido no sábado matar alguém, fazer o mal ou fazer o bem? Jesus estava falando assim: olha, aquele que de fato vive na intimidade com Deus, aquele que de fato tem Deus, aquele que de fato vive uma experiência, um relacionamento com esse Deus maravilhoso, ele de fato vai manifestar o bem ou vai manifestar o mal? Vai manifestar o bem. Por isso Jesus chama aquele homem e manda ele esticar a mão, e aquele homem é curado, porque Jesus estava querendo pregar, Jesus estava pregando para aqueles fariseus. Você está vendo a diferença? Aqueles homens estavam ali para achar um motivo para acusar e matar Jesus. Jesus estava ali curando aquele homem da mão atrofiada que era rejeitado, mas também não estava julgando aqueles homens que queriam matar, mas estava de alguma maneira intercedendo por eles, assim: olha para cá, olha para mim, olha para aquilo que eu estou fazendo. Escute isso. Esse é um problema que muitas vezes nós enfrentamos aqui na Igreja Batista Éden. O Senhor nos chamou para cuidar de dependentes químicos, das prostitutas, cuidar de pessoas com muitas dificuldades, de muitos da mão atrofiada, amém? E muitas vezes nós subimos num pedestal e queremos julgar os fariseus. Não era assim um procedimento de Jesus. Jesus curou aquele homem, Jesus curou aquele fariseu com a intenção clara de confrontar aqueles fariseus em amor. Jesus olha para eles em amor, gente, e diz assim: o que é permitido fazer no sábado? Matar uma vida ou restaurar uma vida? É permitido fazer o bem ou fazer o mal? Não interessa a posição que você esteja, se de fato você vive na presença de Deus, o seu interesse, a sua motivação é conhecer mais o Senhor e destilar o bom perfume de Cristo por onde você passar.
por onde você passar. E o versículo 11 deixa isso mais claro para mim. Ficaram cheios de ódio e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Aqui fica claro para mim essa mensagem. Jesus, um homem que tinha a presença de Deus, estava ali curando o rejeitado e pregando para aqueles que estavam cheios de ódio ao seu respeito, liberando uma palavra para que gerasse naqueles homens fariseus arrependimento e vida eterna. Enquanto aqueles homens que pensavam que tinham Deus, estavam ali achando uma oportunidade para acusar e matar Jesus. E aqui a mensagem fica muito clara para mim. Quem é você? Você é um homem que vive usufruindo do descanso de Deus, que vive na presença de Deus, que vive liberando vida sobre os rejeitados e palavra de confronto para gerar arrependimento nos fariseus? Ou você é aquele que fica destilando ódio por onde você passa? Você é aquele que tem feito o bem ou tem feito o mal no sábado? Você tem abrido a sua boca para liberar a graça de Deus, tanto para aquele da mão ressequida, quanto para aqueles que pensam que tem Deus e não tem? Ou você tem sido aquele que abre a sua boca para destilar o ódio e assassinar os seus irmãos? Você consegue entender profundamente essa palavra? Quantos de nós que fomos curados da mão ressequida estamos hoje destilando ódio contra os fariseus? Essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem, pastor, mas Cristo deixou de confrontar aqueles homens? Não, mas o confronto de Cristo para aqueles homens era para gerar vida. A palavra de Deus liberada, ela tem um único sentido claro: gerar filhos de Deus, homens pecadores que se arrependem da sua velha vida e se voltam ao seu Criador. Então é muito simples. Se você entende o que Jesus fez por você e vive no secreto lugar, você vive destilando o bem, o amor e a vida de Deus por onde você passa. Você tem compaixão do hipócrita, do fariseu, e você também tem compaixão do noiado, da prostituta, do ladrão. Para você, o pecador não é o seu inimigo. O pecador é o sofredor que está sendo escravizado pelo diabo. E você agora, como resposta de Deus na terra, como alguém que um dia teve a mão ressequida, foi restaurado por esse Jesus e agora vive no sábado, no descanso. Por onde você anda liberando o amor incondicional de Cristo, através da sua boca, através das suas ações, através do seu ser, aonde você chega. A pergunta é muito simples. Se você não está sendo justificado diante de Deus por aquilo que Jesus fez, porque você não aceita o que Ele fez. Quando eu não aceito o que Jesus fez, pastor? Quando eu não tenho uma vida de intimidade, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não tenho uma vida de relacionamento com esse Deus vivo, eu estou recusando aquilo que Jesus fez por mim. E aonde eu passo, independente de onde eu esteja, eu vou estar sempre tramando o mal, a desgraça sobre a vida das outras pessoas. Pastor, eu não tramo mal, não, pastor, trama sim. Sabe qual uma característica de quem é filho de Satanás? Ele está na igreja para julgar as pessoas. E sabe de quem é a culpa dos problemas dele? Dos outros, não dele. Ele esquece que tudo que ele vive é consequência do que ele plantou. Ele sempre quer se fazer de vítima e colocar numa posição a qual o problema que ele gerou na vida dele, alguém gerou por ele. E ele sempre está destilando o mal por onde ele passa, porque ele não usufrui do que Cristo fez por ele. Ele é filho das trevas, está condenado, vivendo o inferno na terra, e condenado para o inferno, e não quer abrir os olhos para ver quem ele é. É muito simples, é muito claro para mim. Conhecer uma pessoa
e se autoavaliar. Eu não estou falando de condenação, eu estou falando de auto-julgamento para gerar arrependimento. Amém? Amém? Se eu tenho uma vida de oração de verdade, eu tenho uma vida de amor incondicional. Eu tenho uma vida de olhar para os de mão atrofiada e de pregar em amor para aqueles que estão iludidos. Mas se eu não tenho uma vida de intimidade com Jesus, eu sempre estou destilando o mal por onde eu passo, porque o mal me invade e me destrói. Quem é você? O que você tem produzido? Hoje eu estava aqui na escola O Chamado e eu disse algo para os meninos da escola. Toda energia do inferno, toda energia do inferno é para nos separar do lugar de intimidade. É para nos separar daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Quando Ele nos separa do lugar de intimidade, o resto, o vazio que é gerado em mim, produz. Por isso que orar, por isso que viver o que Cristo fez por mim, vai demandar toda a minha energia. Por isso que orar, por isso que o reino é de graça. Jesus nos deu tudo, amém? Mas ele é tomado por esforço. Porque eu tenho que devolver ao reino que me aceitou toda a minha disposição de estar com Deus e de usufruir daquilo que Cristo fez por mim. Você é fruto da sua escolha, a qual você decide todos os dias aonde você vive na sua intimidade. Como o maná, quando Deus arranca o povo do Egito, os descendentes de Abraão estavam sob domínio de Faraó, e Deus com mão poderosa tira eles de lá. Mas até chegar na terra prometida existia um deserto, e o deserto, nós sabemos, não dá para plantar nada e nem colher nada, e era uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas que precisavam comer. E a Bíblia diz que Deus mandava um maná do céu sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres, das crianças. Um pão, uma camada bem fina de um pão com sabor de bolo de mel, com sabor de mel. E esse maná era enviado a esse povo no deserto todos os dias, menos no sábado, que era o dia de descanso. E é tão interessante esse pão vivo, esse pão que descia do céu, esse maná, que ele era liberado na porção diária. A porção do dia era que eles podiam recolher para comer. Se eles recolhessem a porção dobrada para um dia, para deixar um dia após o outro, esse maná enchia de bicho. O único dia que ele podia ser armazenado era na sexta-feira, porque no sábado ele não podia ser recolhido, porque era dia de descanso. Então o que isso significa, pastor? Que o pão que descia do céu, ele era diário sobre a vida daqueles homens, sobre a vida daquela multidão. Mas Jesus disse lá em João capítulo 6, que Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Quem pode dizer glória a Deus? E Jesus falou assim, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, o verdadeiro pão sou eu. E Jesus disse assim, olha, aquele que comer desse pão não terá mais fome e não terá mais sede. Jesus está falando assim, olha, aquele que se alimentar do descanso, aquele que se alimentar do meu sacrifício na cruz, aquele que colocar a sua fé em mim e viver uma profunda intimidade com Deus, ele será satisfeito, completo, não terá mais fome e não terá mais sede do pecado. Mas igreja, entenda uma coisa que eu aprendo com esse povo que saiu do Egito: o relacionamento com o pão vivo, o alimento diário com Jesus. Eu não posso viver desse alimento de ontem e nem de amanhã. O meu relacionamento com Deus, ele precisa ser no presente, na eternidade. No céu não tem ontem nem amanhã, no céu tem o agora, o hoje, o já. O meu relacionamento com Deus é a partir do momento que eu abro os olhos. Eu não posso viver da minha história com Deus de ontem, das revelações de ontem, do pão de ontem. Estraga! Eu preciso viver do meu relacionamento com Jesus minuto a minuto. Eu não posso dizer assim, eu não tenho tempo para orar, porque o Deus vivo agora habita dentro de você. E Ele quer te ter comunhão e te guiar e te... Olha só que Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Nós precisamos entender
que sem uma vida plena de comunhão com Deus, vamos ser alcançados pelo diabo e vamos destilar o veneno de Satanás, o julgamento, a morte e o ódio por onde nós andarmos. Agora, precisamos compreender que independente da nossa infidelidade, independente dos nossos pecados, independente da nossa falta de fé naquilo que Jesus fez, Jesus não pode negar quem Ele é. Ele continua fiel. Quem pode dizer glória a Deus? E se Ele encontrar um coração arrependido, pastor, o que é um coração arrependido? A primeira coisa de um coração arrependido é dizer assim: eu reconheço que eu tenho destilado ódio, a desgraça. Eu reconheço que eu não tenho uma vida de oração, de intimidade, que eu não tenho vivido o que Deus tem para mim, e a fome e a sede pelo pecado e pelas coisas do mundo tem assolado a minha vida. A primeira coisa que eu preciso reconhecer, viver no arrependimento, é reconhecer quem eu sou. Enquanto eu não reconheço quem eu sou, enquanto eu não declaro quem eu sou, Jesus não pode mudar a minha história. Mas a partir do momento que eu me arrependo de verdade, genuinamente, quantas vezes, gente, eu já preguei, e 99% das mensagens que eu prego, ela é volta para o arrependimento. Você que me acompanha aqui nas redes sociais sabe quantas vezes pessoas se levantam, vêm à frente em sinal de arrependimento, mas não mudam as suas vidas. Fala, por quê, pastor? Você acha que é Deus que não é poderoso para mudar ele? É porque o arrependimento não foi genuíno no seu coração. Ele foi movido por uma emoção, mas ele não foi movido por um verdadeiro arrependimento de reconhecer quem ele é. E o apelo hoje é muito simples. Você tem sido Jesus na terra? Você tem sido filho de Deus? Ou você tem sido um fariseu? Filho das trevas. O fariseu é tão iludido que ele acha que Deus é o seu pai, mas de verdade o seu pai é o diabo. Você tem destilado a cura sobre os rejeitados? Você tem destilado a mensagem de amor para os fariseus para que eles se arrependam? Ou você tem destilado o ódio, o julgamento, a vontade de matar as pessoas, colocando a culpa dos seus problemas em outras pessoas? Se você entende que o diabo tem te dado uma paternidade, mesmo que você não queira, existe um Deus mais poderoso que qualquer diabo, o Pai do nosso Senhor Jesus, que deu toda a autoridade a Jesus e ao nome de Jesus. Se você se arrepender hoje, reconhecer quem você é, hoje Ele vai te tocar, te libertar. Mas amanhã, quando amanhecer, você precisa dar continuidade a esse arrependimento. Pastor, como é dar continuidade a esse arrependimento? Reconhecer todos os dias que você precisa do pão vivo que desceu do céu para existir de verdade na presença do Deus vivo. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem, que compreendeu essa mensagem, e aonde você estiver, você que reconhece que a paternidade do diabo, mesmo sem a sua autorização, tem assolado a sua vida, destruído a sua vida, porque você não tem usufruído do sábado, do descanso, da presença de Deus. Aonde você estiver, fique em pé no seu lugar, na posição de receber uma oração, que eu quero orar por você. Eu vou fazer 2 orações por você. Uma para você ser livre dessa paternidade, que você está reconhecendo verdadeiramente no seu coração em arrependimento, e outra para que Deus batize você com uma fome pela presença dEle. Amém? Fique na posição de receber uma oração assim. Amigo Jesus, nós não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana, porque nem evangelho é. Nós pregamos neste lugar a Tua mensagem, a Tua palavra. Dentro de todas as nossas limitações, estamos aqui com um coração sincero, declarando aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Fizemos um apelo duro, Jesus, para homens, mulheres que estão ouvindo essa mensagem. E aqueles, Pai, que de verdade se levantaram em arrependimento, porque a Tua palavra diz, meu amigo Jesus,
que o Senhor não rejeita um coração arrependido. Então toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca em corações arrependidos. Pai, liberta homens e mulheres cativas, presas ao laço do inferno. Destrói, desfaz todas as obras das trevas, porque o Senhor é poderoso para desfazer toda a obra das trevas em nós. Pai, toca em corações arrependidos e transforma a vida deles, Pai. Também clamamos, Pai, para que um batismo de fome, um batismo de sede pela Tua presença, um batismo de constância aos Seus pés, um batismo de vida, de oração, de intimidade com o Senhor, alcance a igreja brasileira nesses dias, em nome de Jesus. Pai, nos batiza com fogo, com fogo, com fogo pela Tua presença, com desejo de Te conhecer, não segundo os homens, não segundo a religião, mas segundo aquilo que o Senhor tem para revelar a nós nesses dias, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Se essa palavra falou o seu coração, seja um bom evangelista do Senhor. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Amém e amém.